Boa noite a todos. Mais uma live das faculdades BWS. A live de hoje é bastante interessante. Muita gente tem dúvida sobre esse assunto. Deve usar gestrinona, não deve usar destrinona? Custo-benefício disso? Dá para usar essa medicação de uma forma ética, uma forma segura, sim ou não? Eu vou receber hoje a doutora Loreta, que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar ao vivo com ela. Alguém que tem bastante na área de reposição hormonal e também com a gestrinona. Oi, Loreta, tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo bom. Então, estava dando uma introdução que é um assunto muito interessante, né? Todo mundo tem curiosidade, gosta, tudo, né? E a gente vai tentar bater um papo aqui, responder perguntas que vierem aí, sobre essa medicação. Não vamos chamar de droga, mas dessa medicação, né? Então, assim, você tem uma monografia feita, dá muita aula sobre gestrinona. Começa a contar para a gente o que é a gestrinona. Quem é esta entidade? Que é essa entidade. A gestrinona é uma progesterona derivada da 19-nortestosterona e ela é classificada por progesterona pelo número de carbonos que ela possui e pela atividade que ela desempenha. Então, ela serve e foi criada como anticoncepcional, com o objetivo de fazer um anticoncepcional que as pessoas usassem uma vez por semana. Só que pelo alto custo, isso em 1970, 75, isso foi abandonado porque você tinha coisas muito seguras e não tão caras. E naquela época não havia um apelo em relação ao corpo. Então foi abandonado. Aí nas décadas de 80, com a endometriose e a necessidade de algo que diminuísse muito a endometriose e que gostasse muito de endométrio, criaram a gestrinona. E a gestrinona se destacou num quadro onde houve uma melhora muito importante. Só que naquela época, e a gente usava bastante, eu usava bastante Cushor lá na Escola Paulista de Medicina, a gente usava via oral. E tinha uma resposta adequada, só que tinha muito efeito colateral, principalmente de pele, tinha muita acne, muita coisa nesse sentido. E acabou sendo abandonada porque foram surgindo coisas melhores e naquela época começou a dar um destaque maior à cirurgia. Foi uma época que a gente operava muito endometriose, que hoje em dia o tratamento clínico ele fica a priori, mas tem drogas hoje em dia para endometriose que tem um foco mais direcionado ao tratamento da endometriose e que tem um resultado satisfatório. Então, dizer que a gestrinona é o único caminho para a gente tratar a endometriose é uma mentira, que a gente sempre conversa sobre isso. Mas é uma boa opção para tratamento. Não tem mais via oral aqui no mercado, só tem na forma de implante. E com essa história toda da proibição de propaganda, tudo, as pessoas acabaram ficando um pouco reprimidas nesse sentido, porque havia um excesso de propaganda de gestrinona com certos apelos que não eram compatíveis e acabou usando em grande quantidade, né? O problema da gestrinona é esse. Como eu falo inúmeras vezes para todo mundo que já foi meu aluno, em medicina, muitas vezes, o problema não é o carro, não é o método, é o piloto, né? Então, as pessoas estão, né? Eu acho que pararam um pouco só de propagandear por causa da proibição, mas estavam usando de um jeito totalmente errado e prometendo entregar o que não dava para entregar para todo mundo, né? Porque a gente, citando o lema do nosso ambulatório de implantes da BWS, né, de implantes a serviço da saúde. Né? Então, a gente o tempo todo pensa em implantes, e um deles é a gestrinona, em custo-benefício para o paciente. Né? Aonde que a gente vai acabar usando gestrinona de uma maneira que vale a pena o custo-benefício? Né? Eu diria ética. Para controlar o endométrio de mulheres na fase inicial da menopausa, para Para síndrome secar o disfórica, endométrio. para secar o endométrio. Para endometriose, embora muito apropriadamente a Loreta falou,
não é o único tratamento e outros dão certo, mas a gente que trabalha com esta medicação vê que várias pacientes que não conseguiram um resultado tão bom com outras estratégias clínicas conseguem com a gestrinona, né? Depende da dose, depende da resposta do paciente, depende de quanto endometriose, adenomiose ela tem, mas a gente consegue uma boa resposta, né? Então, ela acaba sendo uma arma muito boa. E a gente tem medo, né? A gente conversa muito no nosso grupo, né? Já vi que já entrou a Ju, já entrou a Bárbara. Se alguém mais entrou, eu não vi. Desculpe. Mas a gente fica com medo de perder essa arma, vindo uma proibição da Anvisa, porque tem muita gente usando muito errado, né? E, de novo, prometendo que não pode entregar. Então, assim, talvez para dar um direcionamento, ninguém perguntou nada ainda, né? O porquê usar gestrinona em cada uma dessas indicações maiores que eu falei. Por que usar gestrinona, Loreta, numa fase inicial da menopausa? Da reposição hormonal da menopausa? Porque ontem a gente teve uma aula de câncer de mama e reposição, e o professor Bosco dava uma série de possibilidades de tratamento, e aí eu falava para ele, mas professor, não tem no mercado, não tem no mercado. A quantidade de coisas que a gente tem hoje disponíveis para tratar as mulheres em termos de hormônio é muito pequena, e quando tem, fica faltando. Então, a gestrinona, ela tem uma ação muito importante no endométrio. Então, ela leva uma atrofia endometrial muito boa, que é importante nessa fase, porque uma grande parte das mulheres vai ter um sangramento uterino abundante nesse período, que acaba comprometendo, de alguma forma, a qualidade de vida, tanto na questão do volume como a perda de ferro que você vai acabar repondo. Então, ela é uma possibilidade. O problema, e uma vantagem dela, desculpa, falei problema, é que ela tem uma ação antiestrogênica na mama. E o grande problema nessa fase de muitos trabalhos, que hoje em dia citei, é que não tem o registro de como as drogas agem na mama. Então, tem muita gente usando testo, e a testo, ela pode aromatizar nessa mama e levar uma lesão que é precursora a crescer mais rápido. O hormônio leva a tumor? Não. Hormônio em altas doses é ruim? É ruim. Hormônio na dose certa é boa? É ótimo. Então, a gestrinona numa dose pequena, que leva a pouco efeito colateral, como a gente tem no ambulatório, porque a gente controla esses pacientes, a gente tem eles tabelados, a gente tem eles monitorados. Não é que elas vão lá, a gente promete mundos e fundos, põe a gestrinona e a gente está lucrando com aquilo. A gente não lucra nada, a gente lucra conhecimento. Mas o nosso foco, o nosso escopo não é vender a gestrinona para o paciente, é ajudar o maior número de pacientes. Então, usando nessa dose pequena no começo, ela leva uma boa atrofia e essa atrofia faz com que ela não sangre. Ao mesmo tempo, se a paciente tem muita dor na mama, essa dor na mama melhora. O controle é adequado. Aí muita gente vai falar assim, mas não tem publicação. Não tem porque a gente está juntando os casos. A gente está tabulando esses casos, a gente vai precisar de 2, 3 anos acompanhando seus pacientes para ver onde chega. Talvez essa seja a primeira publicação que vai ser feita nesse sentido, né? Porque ninguém mais, a não ser o professor Vilmar, se dispôs a fornecer um lugar, se dispôs a subsidiar um tratamento dessas pacientes para a gente ver e registrar onde fica. Porque a gente fala que é bom, a gente vê que é bom, mas as coisas só valem em medicina quando elas estão registradas, quando você consegue mostrar para todos os outros médicos aquilo que é bom. Então, às vezes eu vejo muita gente falando assim, o meu protocolo. Eu falei, como alguém pode ter um protocolo se não tem nada tabulado, nada estudado e não apresenta nada para a sociedade médica? E essa é a queixa do pessoal acadêmico. Tá bom, é bom? Então me prova que é bom. Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é provar que é bom. Estou vendo aqui várias pessoas que eu conheço entrarem e é lógico, né? Não são todos endocrinologistas e ginecologistas, né? Então, por que essa... Deixa eu explicar um pouquinho, né? Para quem não está acostumado com reposição. Por que essa nossa tendência de querer, pelo menos nos primeiros anos, usar a gestrinona para controlar o tamanho do endométrio, porque ele não fique muito espessado, que não pode.
A nossa primeira opção do nosso grupo é usar a progesterona natural, né? Progesterona bioidêntica, que é muito boa por várias coisas, inclusive já até trabalhos dizendo que ela pode até proteger contra o câncer de mama, mas isso não é o caso hoje. É, é, ela não é uma ótima progesterona para controlar o endométrio, como são os outros progestágenos, né? A progesterona é aquela que é igual a nossa, a progestágeno estão todos sintéticos. Então, assim, não, e mesmo usando progestágeno, quem está acostumado a fazer reposição, é muito frequente ter como problema no início da reposição hormonal, para mulheres que vão usar progestágeno ou progesterona, sangramentos, né? E a última coisa que a mulher quer é ficar sangrando de uma maneira irregular quando está na menopausa fazendo reposição hormonal. Então, assim, é muito mais tranquilo para a paciente você usar gestrinona para esse controle endometrial, né? É muito menos turbulento, né? Não sangra nunca? Sangra. Não tem. É útero. Só não sangra a esterectomia. Mas assim, então assim, é mais fácil, né? Então, para quem não entendeu por que usar, né? A Loreta falou exatamente isso. Eu estou tentando desenhar um pouquinho para quem não é da área, né? E por que no começo e não para sempre, Loreta? Porque no começo ela vai agir no endométrio e uma parte dela vai aumentar a cortical do osso. Mas com o tempo, esse efeito dela de antiestrogênico, ou seja, ela tem uma função de inibir a produção de hormônio feminino, que a gente chama de estrogênio, por isso que ela trata a endometriose, porque ela vai e ocupa esses receptores de de estrogênio, e baixando esse estrogênio, a endometriose melhora. A endometriose nada mais é do que estrogênio em grande quantidade com focos de tecido que menstrua em lugares não habituais, que é dentro do útero. Então, quando eu uso a gestrinona, ela serve muito bem para isso, para tratar. Então, ela deixa esse útero sequinho, vou chamar assim, né? Não é que você põe e não vai sangrar. Você põe, vai ter uma adaptação de sangramento e depois essa ausência de sangramento se mantém. Só que quando você usa a longo tempo a gestrinona, ela tem um comprometimento ósseo, só que as pessoas estão acostumadas a ver só densitometria. E na densitometria o osso fica melhor. Mas quem estuda isso há muito tempo e tem um bom conhecimento, sabe que com o tempo o uso isolado de gestrinona, sem contraponto do estrogênio, perde osso. E isso também é uma coisa que a gente estuda bastante aí, e que como a gente tem endocrinologistas muito bons, a doutora Lívia, a Carol, que são experts em osso, a gente aprende muito trabalhando todo mundo junto. Por isso que não dá para ter o meu protocolo, porque meu conhecimento é isso. Aí eu preciso de um pouco da endócrino, um pouco do pessoal que usa muito hormônio, muito anabólico, para você poder ver o todo, né? Então, por isso que primeiro tem que ser feito no ambiente onde a gente consiga protocolar o paciente. Então, a gente tem como proposta, né, de tratamento, é claro que à medida que os anos forem se passando e a gente for acumulando dados, a gente pode mudar. Até o 4º ano de início da menopausa, uma mulher que não vinha se tratando antes, que a gente não tem nenhum feedback de resposta dela a algum tratamento, assim, comecei a tratar agora e faz 4 anos, 3 anos que eu estou na menopausa. A gente escolhe a gestrinona. Depois a gente pensa na progesterona ou progestágeno e até uma passagem, uma troca de controlador de endométrio, vamos chamar assim, de progestágeno num segundo momento do tratamento da menopausa, que a gente gosta muito de uma frase da doutora Ângela Macho, que é a nossa ídola, que até quando você vai repor? Até a próxima consulta, né? Então não tem uma data certa. Então a gente está usando assim. E se chega uma paciente para vocês com 5 anos de menopausa, está dentro da janela de oportunidade, mas já tem 5 anos. A gente sabe que isso vai ter um endométrio mais atrofiado, é claro que a gente vai avaliar tudo antes, que ela tem uma produção hormonal residual menor, né? Ela tem uma menor produção de todos os hormônios, aí a gente vai usar uma progesterona, né? A gente não entra com endométrio numa mulher mais com gestrinona numa mulher com mais tempo de menopausa, a priori. Por que para síndrome disfórica?
Porque todo tratamento da síndrome disfórica, ele é baseado na inibição dos eixos de oscilação, ou seja, do estrogênio e da progesterona. Então, a priori, a gente trata com anticoncepcional, porque o anticoncepcional vai lá no cérebro, diminui essas oscilações, e a TPM, que é a síndrome disfórica um pouco mais acentuada, melhora. Tem muita gente que não quer usar anticoncepcional. A gestrinona é um antigonadotrópico, ou seja, ele vai lá no cérebro, inibe a produção de FSH e as oscilações de LH, e isso faz com que o ovário entre em repouso. Entrando em repouso, essa síndrome disfórica melhora, mas ela melhoraria com anticoncepcional também, né? Ela não é a única opção. Mas você tem um paciente que é um paciente jovem, saudável, ele não quer menstruar. Ela pode se beneficiar da gestrinona? Pode. Qual outro critério que você tem que usar? O peso do paciente e o quão androgênico é esse paciente. Ou seja, se é uma menina magra, bonitona, mas ela já é cheia de espinhas, você não vai poder pôr a gestrinona. Então, você tem que ter critérios muito rígidos para usar essa gestrinona. Porque essa paciente que tem muita acne, a pele muito oleosa, é jovem, você põe a gestrinona, a pele dela vai piorar. O efeito androgênico, ou seja, de exacerbar características de acne, alopécia e oleosidade, vão aumentar. Nesse mesmo contraponto, ele aumenta a massa magra também. Não é que assim, você toma e vai ficar gostosa. Não fica. Você toma, o seu músculo vai ficar mais adaptado ao exercício físico e a resposta muscular vai ser melhor, né? Coisa que você não consegue tanto com a testosterona, porque a testosterona não é anabólica igual a gestrinona, né? Então, tem esse contraponto. Em dose fisiológica. Em dose fisiológica. Não. Mas a gente só faz coisa fisiológica, professor. Você quer ganhar... Porque eu nem pensei nessa parte anabólica, porque para mim não existe isso. Se você quer fazer anabolismo, faça anabolismo e use uma droga para anabolismo que você tenha controle e conhecimento a longo prazo. Né? Uma oxandrolona. Tem gente que trabalha com oxandrolona muito bem. E é aquilo que o Lucas Caseri sempre fala. Se a mulher quer ficar com um corpo melhor, por que ela não tem esse direito se ela for bem controlada por um médico? É um negócio interessante, assim. Eu mudei um pouco minha visão depois que eu ouvi certas coisas do senhor e de outras pessoas que mexem muito com essa parte. Olha, ganhamos uma pergunta aqui da doutora Rita Moscardini, dermatologista de Franca, minha grande amiga de muitos anos, ex-aluna de vários cursos. E gestrinona e Mirena? Minha paciente me disse hoje que colocou um implante de gestrinona e tem Mirena. E a pele piorou muito. Coloca aí a idade da paciente depois, Rita. Mas pode responder isso sobre gestrinona e Mirena. A gestrinona, ela é uma 19-nor. O levonorgestrel que vem no Mirena é outra 19-nor. Então, você está associando duas drogas 19-nor. Então, o efeito na pele pode ser negativo se essa paciente já tem a tendência, né? Então, vai piorar a pele. Mas eu posso associar? Posso, porque nem todo mundo vai ter uma resposta tão importante de pele. Então, quando a gente vai fazer gestrinona, por exemplo, a gente sempre fala assim, você tinha muita espinha quando criança ou adolescente? Criança não tem espinha. Com adolescente? Ah, sim, tinha. Então, você sabe que essa paciente tem uma tendência maior a fazer uma pele com acne. Então, você tem que tomar cuidado quando você vai indicar para escolher o paciente. Então, teve uma paciente que a gente tratou... Ela veio semana passada, não foi, professor? Que ela tinha uma endometriose, uma dor. A gente entrou com a gestrinona e ela fez uma acne importante. Sim, né? Sim. Então, assim... Melhorou da endometriose. Melhorou muito. Mas ela falou assim, doutora, eu prefiro ficar com essas espinhas do que voltar a ter a dor que eu tinha. E é uma coisa que eu sempre falo. O nosso objetivo é ajudar essas pacientes que não têm acesso à cirurgia nesse momento para facilitar a vida delas, tirar da dor. Porque elas tomaram anticoncepcional, não melhoraram. A outra medicação, que é o Dienogest, é muito cara para ela fazer. Então, às vezes, esse tratamento para ajudar a população que não tem acesso ao tratamento de endometriose, ele é muito importante. Né? Porque não é todo mundo que tem acesso hoje em dia, ainda mais com a pandemia, a fila de espera ficou imensa. Então, ajudar essas mulheres
com a gestrinona, porque elas não podem operar agora, elas estão com dor, usaram anticoncepcional, usaram Mirena, não melhorou, é uma coisa que a gente faz para melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu vou pegar um gancho do que você estava falando e um gancho do que a Rita perguntou. Talvez tenha passado desapercebido você falar que a gente pensa muito em peso da paciente, né? Antes de indicar a gestrinona. Mas aí as pessoas que não estão acostumadas a estar com esta medicação e contratar com hormônio, mas não vai secar, não vai fazer emagrecer, não vai ficar gostosa, como você falou, vai fazer uma modificação no corpo de uma mulher com excesso de peso, vai transformar sobrepeso em obesidade. Ela vai engordar. Ela vai engordar. Então, a gente é um pouco flexível com o peso nas pacientes com endometriose. Porque Sim. aí é uma coisa que está acabando com a vida da mulher. E aí a gente explica muito, se for necessário, da medicação para ajudar a controlar o apetite, orienta a dieta, tenta mostrar para a mulher que ela vai ter um benefício, mas ela não pode engordar, essas coisas que todos vocês sabem. Mas numa paciente na menopausa, se ela tiver excesso de peso muito grande, a gente não entra com gestrinona, tá? Não. Porque não faz esse milagre que dizem, não acontece, tá? Não acontece. Até porque a gente usa a dose adequada de gestrinona, né? Eu sempre falo que a única coisa que tem de comum entre todos os implantes é que nenhum é igual ao outro. Então não dá para comparar um com o outro. O implante que a gente usa, que é da Realstec, é de 35 miligramas de gestrinona. As nossas pacientes na menopausa usam um implante a cada 6 meses. De endometriose, a gente tenta 2. Se começar a haver escape de sangramento e ou dor, que geralmente são simultâneos, a gente passa por um terceiro implante, mas só nesses casos, tá? Então, assim, mesmo nessas mulheres que usam 3 implantes, 105 miligramas, elas não emagrecem se elas não fizerem força, elas não ficam saradas, né? Tem uma coisa que as pessoas falam assim, toda vez que eu tomar um anabolizante, vai aumentar meu músculo? Sim, toda vez. Se você medir com tomografia computadorizada, que é o gold standard de composição corporal. Ah, ali, melhorou 0,1%. Ficou mais fortinho? Ficou mais aparente? Não. Então, assim, também só vai melhorar músculo de quem estiver fazendo exercício resistido e tiver comendo dieta, direito. Né? E fizer dieta. Não faz milagre. Ah, mas se fizer isso, vai aumentar o músculo? É um anabolizante, é um androgênico. Vai aumentar o músculo. Mas não vai fazer milagre. As pessoas têm ideia com essa história do chip da beleza, que a gente vai falar depois. Eu vou colocar gestrinona e vai mudar a minha vida. Que deve ser o que aconteceu com essa paciente da Rita. Por quê? Embora possa gestrinona com Mirena, se você é uma mulher na menopausa que já tem Mirena, né? O que a gente, como endócrino e gineco, quer na menopausa? Uma mulher sem útero com Mirena. Então, se ela tem uma mulher com Mirena, você não vai usar gestrinona para controlar o endométrio dessa mulher. Então, essa paciente provavelmente teve gestrinona colocada para fins anabólicos, de libido, ou seja, inadequados. Ah, mas não é legal melhorar a libido da mulher? Bem avaliado, você pode fazer isso com testosterona. Não precisa fazer com gestrinona. E uma última coisa, para eu não ficar também só eu falando de anabolismo. Todos os trabalhos, toda a experiência acumulada por quem mexe com medicina de esporte, com anabolismo, é assim, se eu fizer ciclos com algum controle, eu vou ter benefícios e vou ter menos malefícios a longo prazo. Eu não consigo imaginar, aceitar, de fato, fazer anabolismo com um negócio que fica funcionando 6 meses e que depois você vai fazer de novo 1 ano e 1 ano e meio. Sendo que os ciclos que a gente faz com anabolizantes são 8 a 12 semanas. Então, assim, como é que eu vou trocar essa experiência de décadas, embora sem grande suporte científico, por fazer anabolismo contínuo? Entendeu? Aí eu já não concordo de que a mulher tem o direito de ficar mais bonita e a gente pode ajudar. Aí é muito tempo de uso. Então, usar gestrinona como anabolizante, ainda mais a gente sabendo que a única forma disponível legal que a gente tem hoje é implante, vai durar muitos meses ou ano, dependendo, se for de Silasic, eu não aceito por aí. Então, vocês veem como é que é assim, a mesma droga, você pode usar de um jeito,
em benefício da saúde da mulher ou contra a saúde da mulher, né? Tem uma questão de tempo e tem uma questão de dose. Eu uso pouco para controlar o endométrio ou para controlar a endometriose, é uma coisa. Eu usar 5, 6 implantes, como a gente vê por aí, 7 de gestrinona, para anabolismo, é total. Nós estamos falando de outra realidade, nós estamos falando de outra coisa. Comparando, é igual eu fazer reposição hormonal de um homem com um deposteron a cada 15 dias, é totalmente diferente de tomar 3 deposteron por semana. São coisas totalmente diferentes. Esse tipo de posicionamento, de exagero com a gestrinona, é que faz ela ter toda essa reação das sociedades médicas, eu diria que com razão. Com razão, Falei com muito, razão. Lorena. Eu falo isso, né? Sempre falo assim, o pessoal da endócrino, o professor Alexandre Hall, o pessoal pode meter o pau nele, pode falar o que quiser, mas ele tem toda a razão. Alguém tem que entrar e defender esses pacientes. Porque outro dia eu estava navegando aí na internet e vi bem assim, coloquei tantas gestrinonas, olho até para mulher e sinto desejo sexual. Como é que alguém pode usar uma droga tão boa, em dose tão grande, que aumente tanto a libido por um momento, que chega a ser assim uma propaganda patológica, uma coisa horrorosa, né? A gestrinona não é para você ganhar libido. Se você tiver uma boa indicação e melhorar a sua libido, ótimo, né? Se você usar a gestrinona só por causa disso, primeiro que o critério está errado, segundo que conceitualmente não faz muito sentido, porque você vai ter um pico, vai melhorar bastante, depois você vai cair desse pico. E o efeito a longo prazo pode não ser bom. E não tem, isto é uma verdade, né? Não tem trabalho de gestrinona para libido. Então, assim, melhora a libido? Sim, é uma consequência de uma boa indicação em algumas pacientes. Mas a gente não pode disseminar ideias falsas igual a essa e achar que isso é normal, que é ético, que é bonito, né? Eu achei tão feio aquilo, assim. Eu até fotografei, guardei. Mas eu acho muito feio alguém que faz isso. Então, assim, a droga é boa? É boa. Estão queimando a nossa droga? Estão queimando a nossa droga. Estão queimando a nossa oportunidade de tratar quem realmente precisa ser tratado, que são nossos pacientes de endometriose. Estão queimando a nossa oportunidade de fazer essa transição nessas pacientes boas. E pior, estão mudando os conceitos, né? O conceito de libido não é olhar para alguém e querer transar. Libido é querer ter relação com alguém que você se dá bem, né? Senão fica patológico, fica feio, não sei. Eu até falei, professor, eu vou falar isso, isso aqui ficou entalado na minha garganta. Tá engasgado. Não, e eu, na ansiedade de falar do anabolismo, eu não citei outras duas coisas muito importantes de por que não dá para ficar usando gestrinona muito tempo em dose alta ou até em dose adequada, porque nas mulheres mais sensíveis, e principalmente as com excesso de peso, elas fazem resistência insulínica. A gente já viu o paciente ir para 30 e tanto de insulina e ter que parar. Né? A gente não fez uma... E não era gorda. A gente não fez um segundo implante. Trocamos de progestagem, na menopausa. Então, assim, pode fazer resistência insulínica. Outra coisa, pode subir LDL. É frequente? Não tão frequente. Não. Cair a HDL é muito frequente. Muito. Não é cair o HDL, igual o Sandrolona está no Zolol, que o HDL vai para 12, 15. Mas era uma mulher que tinha 50 de HDL, vai para 38, 40. Várias ficam acima do 40, que daria uma proteção, uma tranquilidade. Mas tem uma queda, né? Porque eu falo sempre isso. Quando a gente fala queda, as pessoas imaginam despencar, desaparecer, zerar. Não. Ela tem uma queda, como todo androgênio pode ter, inclusive a testosterona, de HDL, menor do que com nandrolona, estanozolol ou xandrolona. Então, assim, também você vai ficar usando sem controle, a longo prazo, ou aceitando o HDL baixo, anos uma mulher para ficar bonita, para ficar sarada, quando você tem outras opções. Né? Porque quando eu falo que cai pouco o HDL, é com as doses que a gente usa. Aí Quanto o cara maior a dose você puser, vai cair. Então, 6, 7 implantes, esse HDL vai despencar. Aí vai despencar. Então, assim, tem várias coisas que mostram que não é uma medicação para ser usada sem controle e sem indicação por longo prazo. Primeiro, que não é para todo mundo. Segundo, que não é por longo prazo. Né?
Então a gente tem que colocar essas coisas, né? E o que os nossos colegas antiéticos fazem, né? A gente não pode citar nome, mas falar que tem colega antiético a gente pode. Falam que é reposição hormonal. Quilos de gestrinona, quilos de testosterona é reposição hormonal da menopausa. É claro que a pessoa se sente bem, é doping. Né? Aí a Loreta me pergunta, Mário, o que a gente vai fazer? Como é que vai acabar isso? Eu falo, vai acabar que a gente vai ter que consertar, né? Quando der. Quando der, a gente vai consertar. Né? Porque... e outra coisa que acontece na história do chip da beleza é colocar quantidades muito grandes de testosterona. As pacientes ficam muito bem com muito pouca testosterona por via implante, por via subcutânea. Né? Então, assim, não precisa dar muito. Agora, quando você dá um monte de gestrinona, um monte de testosterona, aí é que vai dar todos os efeitos androgênicos que a gente ouve falar. Acne, alopecia androgenética, clitoromegalia, né? Oleosidade de pele. Então, assim, então, usando a testosterona em dose baixa e usando a gestrinona desse jeito que vocês estão falando, dá pouco sinal androgênico? Dá. Dá menos do que por via transdérmica. Dá. Em termos de testosterona. Então, já falei algumas contraindicações. Alguém perguntou aí se vai ficar gravado, vai no Instagram da BWS. Tem duas perguntas para você aí, ou uma só. Se existe... agora não saiu. Se existe, ai, meu Deus! Se existe predominância estrogênica na perimenopausa? Se sim, se você poderia tratar com gestrinona. Então, predominância estrogênica na menopausa? A perimenopausa. Eu não gosto muito desse termo de predominância estrogênica, porque esse termo, do ponto de vista médico, não existe. Isso é uma visão deturpada. O que acontece é uma queda importante da progesterona no início e em nenhum momento um aumento importante do estrogênio. Os efeitos estrogênicos sobressaem por falta da progesterona. E isso causa sangramento, pode causar alguns sintomas relacionados a isso. Mas a gente acaba usando a gestrinona na perimenopausa para controlar sangramento, né? Então, isso é o mais importante, a indicação. Ela fica muito irritada, tem dor, a estrona dela é alta. Nossa, eu quero morrer quando eu ouço isso. A estrona é alta, precisa baixar a estrona porque a estrona engorda. Não, gente gorda que produz estrona em excesso. Gente magra não produz estrona em excesso, que também não tem problema, porque a estrona é um metabólito que pode voltar para estradiol. Então, assim, não conhecer a parte metabólica ou endocrinológica de forma importante faz esses conceitos errados. Então, eu não chamo de predominância estrogênica, o professor também não. A gente chama de perimenopausa com sangramento importante. A gente trata o sangramento. O sintoma que ela tem. Que sintoma ela tem? Na perimenopausa, a nossa vida é muito difícil. A gente tem muito sintoma ruim. A gente fica mais irritada, a gente fica lábil. E esse tempo de adaptação requer um tratamento que é uma progesterona. Então, para quê? Para tratar sangramento. Quando você sai da indicação, você sai do critério, você perde o bom senso. E medicina é bom senso. Então, assim, a gente não chama assim, a gente trata esse sintoma de sangramento. E se ela for magra, se ela fizer exercício, ela vai ficar melhor, ela vai ter uma libido melhor e a qualidade de vida dela também vai se traduzir nisso, né, professor? Que é o que a gente fala. Olha o que você vai ouvir agora. Aquela paciente da Rita, que tinha mirena e gestrinona, ela tinha diagnóstico de ovário policístico e tem hipertricose. Eu nem vou falar, que eu não vou falar. Se eu falar, Nossa, o ovário policístico bem diagnosticado, essas mulheres já sim. Ela já tem geneticamente uma predisposição para resistência insulínica. Você trata uma gestrinona, joga uma gestrinona ali, faz pum! Né? Insulina maior vai fazer produzir mais testosterona pelo ovário dela. E já tem hipertricose. Então, assim, é um contrassenso. Né? Aí você fala, gestrinona fez mal. Não,
fez mal a pessoa portadora do CRM que fez isso. Não sabe o que está fazendo. Porque vão atrás de quê? De libido e corpo. Libido e corpo não é o... Às vezes eu acho que nem sabem o que estão fazendo. Às vezes eu acho que nem sabem o que estão fazendo. Tem duas perguntas aí que eu acho que você pode dar uma resumida. Sobre usar progestrinona por via oral e por via vaginal para controlar endométrio. Por via oral, como saiu do mercado exatamente porque tinha muito efeito colateral. Então, essa escolha não é a melhor escolha. Tem que tomar 2,5, né, miligramas. Então, assim, via oral tem muito efeito colateral. Esse efeito não é bom. Vaginal, até que ela tem uma boa indicação. O paciente está sangrando muito, se você não tem acesso a implante, você pode usar vaginal, porque ela vai ser absorvida e vai ter uma ação no útero para sangramentos, para mioma, adequado, né? Então, pode usar, não tem problema. Só que, assim, né, pela gestrinona ser antiestrogênica, quando ela é usada via vaginal, ela resseca bastante a vagina. E isso é uma coisa desfavorável, porque ela pode até ter aumento do libido, mas como a vagina está desidratada, ela vai ter dor. Então, isso vai levar, com o tempo, a um desejo sexual negativo, né? Eu tenho a vontade, mas eu tenho dor, então eu não vou transar. Então, tem que ver isso também. Por isso que a gente não usa muito a gestrinona vaginal. Mas é uma emergência, não tem outra coisa? Usa, né? É adequado. Por enquanto, a gente não tem mais perguntas. Então, assim, o que mais que a gente esqueceu de falar? A gente falou do osso, do perfil lipídico dessas pacientes. Olha, olha que pergunta interessada do Neto, que foi o nosso aluno da medicina do esporte, se não me engano. É uma pessoa que fala as coisas muito parecidas com o que a gente pensa. O que é considerado uso prolongado de gestrinona em relação a tempo? O que é prolongado? O que é prolongado? Eu acho que aí vai ter que ter uma resposta. Assim, a gestrinona, para você quem, pode né? usar. Do que está dando junto, né? Você pode usar a gestrinona isolada um tempo. A gente fez de forma da nossa experiência 3, 4 anos. Mas depois de 3, 4 anos, você precisa avaliar essa massa óssea em relação ao osso trabecular dessa paciente para ver o quanto ela tem de perda. Então, a partir de certo momento, se você precisar usar a gestrinona, você vai ter que associar estrogênio, porque senão vai ter perda óssea. Esse mesmo estrogênio vai ajudar a equilibrar essa alteração do colesterol. E o difícil, às vezes, no implante de pellet é achar essa medida ideal. Então, a gente vai tateando, né, professor? A gente diminui um pouco a gestrinona, vai aumentando o estrogênio, diminui mais a gestrinona, chega na dose do estrogênio que a gente faz na reposição hormonal e pronto. Se for para uma mulher mais velha, eu tenho o único caso de uma paciente minha que usa gestrinona isolada há 5 anos. Mas, por incrível que pareça, eu uso 2 pellets nela e duram 1 ano. Porque eu vou monitorando essa paciente e não fico recolocando a cada 6 meses. Porque não me interessa colocar 1 milhão de implantes. Me interessa ter o melhor resultado com a menor droga possível. Então, no começo a gente fazia a cada 6 meses e depois disso a gente foi vendo que o efeito se mantinha da amenorreia, que era o que interessava, e acaba durando 1 ano, porque existe um efeito de depósito da droga também, né? Então, tem que avaliar o osso trabecular dessas pacientes e a parte cardíaca. Tentando dar uma resposta, né? Porque parece que a gente, às vezes, não responde o que a gente pergunta. O que perguntam é assim. A resposta sempre depende que o médico dá, né? Do tempo. Se você está fazendo reposição hormonal da menopausa com estradiol e está usando a gestrinona como progestágeno, você fica mais sossegado quanto ao osso. Então, você pode se permitir um tempo maior de uso, tá?
Mas eu diria que assim, a gente se pôs... A gente teve que, como a gente pretende publicar, a gente tem que criar alguns critérios que podem ainda ser mudados, né? Mas a nossa ideia é usar por 2 a 4 anos, né? Na menopausa. Na Na menopausa. endometriose varia. E se não despencar o HDL. E se a insulina não for para 50. Tá? E se não tiver um monte de efeito colateral androgênico. Então, assim, também os efeitos colaterais metabólicos e clínicos Tem que vão ser definir testado. esse tempo, né? Né? Mas para ter uma resposta, seria 2 a 4 anos, sei lá, para essas pacientes na menopausa e que, por consequência, vão estar usando estradiol junto, o que nos deixa um pouco mais tranquilos. Que é o que a gente tem que fazer, por exemplo, quando você vai usar para endometriose durante muitos anos, não dá para deixar sem estradiol. Você fala, mas estradiol pode piorar a endometriose. Não, com a gestrinona junto não vai. Mas você vai proteger o osso, né? Então, tem duas perguntas aqui, ó. Vão passando, eu vou tentando falar rápido para poder Suzana, eu perguntar. vi uma da Suzana. Se vai tratar a adenomiose com ela. Sim, a É adenomiose excelente. trata, a endometriose Excelente. no endométrio. Agora, alguém pergunta sobre miomatose uterina. Não é para tratar miomatose. É o sangramento causado pela miomatose. A pergunta é, para miomatose uterina na menopausa, usar gestrinona e estradiol junto não é contraditório? Na menopausa, a gestrinona, quando a gente usa, na perimenopausa, é para proteção endometrial, como uma norethisterona, porque ela é muito melhor para secar endométrio do que uma progesterona. Então, você usa uma norethisterona, que funciona muito bem. Eu adoro norethisterona. Então, menopausa e gestrinona, usar gestrinona e estradiol não é controverso, porque você está usando um progestágeno e o estradiol. Você não vai usar em doses altas, porque não é objetivo, o único objetivo é endométrio, e com um pellet você controla bem esse endométrio. Tem os sangramentos ali no entorno do caminho? Vai ter, mas você não muda muito o perfil lipídico, você não altera tanto o osso. É uma opçãozinha para fazer essa transição que a gente precisa sangrar menos. Porque quando a gente usa progesterona, o efeito de inibição de sangramento ou atrofia endometrial demora mais. Não que ela não aconteça, ela só demora mais. Né? Então, Suzana, nesse sentido a gente usa. É que a gente tem... O critério nosso é muito rígido, né? E aí vou aproveitar o gancho, professora. A Márcia, a gente faz parte de um mesmo grupo, e ela perguntou sobre por que falam tão mal da gestrinona. Exatamente porque as pessoas usam, querem fórmulas prontas, então querem seguir o protocolo de alguém, como alguém usa, e no protocolo desse alguém é como ele usa e tem um resultado que ele enxerga. Mas o resultado a longo prazo, que é o que importa, você não tem. Graças ao WHI, que pegou as mulheres e se propôs a pôr estrogênio, acompanhou um tempão, depois de 4 anos, como essas mulheres estavam tabuladas, eles puderam ver o que estava errado. E por isso que a reposição hormonal progrediu. Porque alguém errou, mas você só consegue ver se você errou quando você tabula os dados e mostra isso. Mesmo que dê errado, a gente tem a obrigação de mostrar. E a nossa proposta é essa. Mesmo que a gente chegue à conclusão, putz, a gestrinona não é tudo isso, a gente teve tantos pacientes com tumor de mama, a gente vai mostrar, a gente teve tantos pacientes com infarto, a gente vai ter que mostrar. É essa a proposta. Só que as pessoas que estão usando não têm essa proposta. Elas usam de forma imediata e midiática e não tem uma avaliação dos... para mim é ótimo, ela volta todo ano. Ela vai voltar porque ela está se sentindo bem, mas ela vai continuar voltando daqui 5, 10 anos? Né? Então, não sei. Tentar fazer uma comparação sobre essa história da crítica das sociedades médicas, né? E uma coisa que é mais palpável para todo mundo que mexe com hormônio e mulher. Eu sou endocrinologista. A SBEM comete o absurdo, na minha opinião, eu concordo com quase tudo que a SBEM fala, hein? Que não é nem para dosar a testosterona da mulher, porque o exame é uma porcaria. O exame é uma porcaria mesmo, né? Então, o problema, assim, além de dosar, o que você inventa com o resultado, né? A gente está cheio de inventor de novos cutoffs de tudo quanto é coisa em medicina, né? Então, assim, é verdade que o exame é uma porcaria? A testosterona. É verdade que não tem um número, um cut,
de abaixo desse eu vou repor? É. É verdade que não tem estudo a longo prazo? É. É verdade que a maioria dos endócrinos e dos ginecologistas vem usando há anos testosterona gel para ajudar as mulheres? É. Tá? Mesmo sabendo que não tem estudos de longo prazo? Sim. Mesmo sabendo, tá, agora sim, já estão inventando, agora estão inventando proteção para a mama com testo. Que tem alguns trabalhos que pode ser que daqui a alguns anos a gente vá poder falar isso, mas hoje não pode nem pensar em falar isso. Tá? Perfeito, perfeito. Porque hoje, vira estradiol e até prova em contrário vai ser pior. Então, assim, todo mundo usa. Você fala, mas a testosterona é uma substância que tem no nosso corpo. Seria uma desculpa meio esfarrapada. A gestrinona não tem no nosso corpo. Mas quantos progestágenos nós usamos há quanto tempo? Né? Quantos progestágenos a gente usa há quanto tempo? Mas progestágeno não tem efeito colateral. Tem sim. Tem, Os androgênicos fazem coisas parecidas com a gestrinona. Então, assim, para tentar entender assim, por que vocês estão falando uma coisa que vocês estão usando e estão dizendo que é de uma forma ética, segura, se as sociedades médicas são contra? Porque eu acho que as sociedades médicas têm esse papel exagerado. Tem um lado que você pensa que é legal. A sociedade médica não pode sair por guideline, linhas de tratamento, antes de ter certeza de tudo. Perfeito. É muito comprometedor sair falando, faça antes de saber. Por outro lado, essa postura xiita faz o quê? A sociedade médica falando não faz de jeito nenhum, e todos os bandidos portadores de CRM do Instagram que querem ganhar dinheiro a qualquer custo, falando, usa do jeito que for, que o paciente se sente bem, é maravilhoso. E a grande maioria que está no meio, que tem o paciente na frente, né? Aqueles que são médicos realmente, que querem ajudar o paciente, falam, quem que eu ouço? O picareta do Instagram ou a minha sociedade médica? O nada pode ou tudo pode? Muitas vezes é picareta no Instagram. Então, assim, a gente está num momento que eu sei que não vai mudar. Eu já vou fazer 66 anos, não vai mudar. Fica essa coisa. Eu acho muito ruim, né? Eu acho que a sociedade médica devia ter um pouco de... Não faz guideline, mas tem um pouco de flexibilidade, um pouco de... algumas pessoas que são, por exemplo, do Departamento de Endocrinologia e Andrologia da SBEND, hormônio masculino e feminino, me perdi no nome agora, até falam de um modo mais solto, flexível. Mas a SBEM, enquanto sociedade, não pode pôr um guideline falando para usar, porque não tem segurança para usar. Falei demais, não sei se eu me expliquei, se convenci que ele pensava o contrário. Mas é controverso, é controverso. Né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Loreta? Porque assim, eu concordo com o parecer, eles só falam assim, eles não endossam. Então, se você como médico usar e tiver um problema, você vai ter que se justificar, entendeu? E se você como médico usar e prejudicar alguém, você vai ter que pagar. Então, assim, eu acho essa posição certa para ver se as pessoas têm um pouco de freio no uso nesse sentido. Porque, assim, é aquilo que a gente fala para elas, né, professor? Olha, eu posso pôr um monte de hormônio em você vai ficar ótima. Às vezes você vai estar cheia de pelo, com clitóris que parece um micropênis, você vai sentir bem, porque você está em doping, né? E não é o que a gente quer. A gente quer que ela viva até os 90 anos para ter autonomia. A gente não quer que ela infarte e tenha um AVC com 50 anos, porque a gente usou uma droga com caracteres que levam a risco cardiovascular e ela infartou por sua culpa. Eu não sei como alguém consegue dormir tranquilo com isso, né? Porque é aquilo que o senhor falou, as pessoas visam somente o dinheiro e cobra-se uma fortuna para colocar o implante, o que eu acho um absurdo também. Né? Eu não sei se porque a gente tem muita habilidade na colocação, eu acho que assim, você demora mais tempo em escolher um bom método do que colocar.
Então, esse de escolher, você tem que conversar com o paciente, falar, hoje veio uma senhora aqui, 67 anos, ela falou assim, eu quero pôr o chip da testosterona que minhas amigas colocaram. Eu falei, minha senhora, a senhora tem 67 anos, eu não posso nem pôr o implante de testo na senhora, porque eu vou colocar implante de testo que vai aromatizar em estrogênio e posso dar um tumor de mama que pode estar aqui, mas ele pode aparecer daqui 10 anos. Eu faço, a senhora vai ter um tumor de mama em 5, vai haver cesar. Né? Então, essa responsabilidade a gente tem que ter. Olha que ponto as pessoas chegam aqui no meu consultório. Né? Por isso que eu atrasei, porque eu fiquei um tempão explicando para ela que não tinha o menor senso fazer testo depois de um tempo em altas doses, porque o pellet vai liberar uma dose inicial grande, numa pessoa de 67 anos. Não que eu não quero que ela tenha vida sexual, eu vou fazer algo menos agressivo para ela, né? Eu vou dar outras opções, mas não será um implante. O implante é para um público bem restrito, no sentido de uma escolha muito responsável. Olha que pergunta ótima da Suzana. Por que não falam mal da tibolona? Nós falamos. Nós falamos. Nós falamos. Eu falo que tibolona é a paixão do gineco, que quer lavar as mãos, e o terror do endocrinologista que quer fazer o paciente emagrecer. Fora os efeitos androgênicos, que tem o lado bom e o lado ruim, né? Fala. Mas fora a ação em falam... mama, né? A tibolona tem uma... Por mais que digam que não tem, ela tem uma ação em mama, e os trabalhos publicados da tibolona, eu vou falar para vocês, é muito pequeno. E o que aconteceu? É pequeno, mas tem trabalho publicado. Então, a droga está transparente no seu uso de consequências que ela pode dar. É isso que falta na gestrinona. Uma amostra grande que diga, olha, dá isso, dá isso, dá isso, aí você escolhe. Porque nem tudo que a gente escolhe em medicina é inócuo. A maioria não é, mas as pessoas precisam saber. E é esse a grande queixa da sociedade. Você fala assim, vocês põem um negócio que vocês não sabem quais os efeitos. Eu sei, o professor sabe, a gente tem dado tabulado, a gente sabe quantas sangraram, quantas ganharam peso, quantos o HDL subiu, baixou, desculpa, quantos o LDL subiu. A gente sabe quem teve acne, então a gente sabe em porcentagem quantos pacientes nossos tiveram consequências que a gente se responsabiliza e a gente resolve. Não é que eu coloquei o implante e depois falo para o paciente, ó, vai lá no outro que ele resolve, que é o que eu recebo aqui todo dia também. Gente com bastante efeito colateral que tem que mexer com outro hormônio para resolver o hormônio que foi dado errado. Né? Isso já se torna um problema. Você põe um hormônio, vai ter que dar outro hormônio para corrigir o erro do hormônio que você deu. Um saco. Olha uma pergunta aqui, do Dr. Neto. Paciente com BIRADS acima de 3. Acima de 3. Mesmo menopausada, poderia se beneficiar com o uso de gestrinona devido ao seu efeito antiestrogênico? Essa pergunta é tão ampla, teoricamente, né? sim. Mas eu não tenho nada a ver se pode fazer reposição hormonal, né? Tem tanta coisa para perguntar aí, né? Não, assim, pode fazer reposição? Pode. Um BIRADS 3, ela vai voltar a acompanhar de 6 em 6 meses. Ah, isso eu tenho que agradecer ao Bosco, que foi nossa aula de ontem. De 6 em 6 meses. E se em 2 anos ela continua com o mesmo, isso volta para um BIRADS 2. Então, você fica tranquilo. Mas esse BIRADS 3, se crescer, vira um BIRADS 4. Você meter um hormônio num paciente desse, que você não sabe efeito colateral, como é que você fica? Então, assim, até isso, a sua mamografia tem que ter uma tranquilidade nesse sentido, né? Então, assim, um BIRADS 3, por exemplo, paciente na menopausa, teoricamente melhora, porque antiestrogênico melhora, mas eu não tenho trabalho. E se esse BIRADS 3 for evoluir, e daqui 6 meses eu tiver que biopsiar e houve alguma mudança, eu não colocaria. Pessoal, a gente tem, só para saber assim, né? A gente está falando de gestrinona, mas o nosso ambulatório lá na BWS é de reposição hormonal masculina e feminina. Inclusive, quem tiver paciente do sexo masculino com testosterona abaixo de 300, manda lá. Por favor, manda para lá, porque tem muito mais mulher do que homem. A gente faz todo o perfil lipídico, metabólico, todos os exames. A gente faz um monte de exame. A gente faz toda a propedêutica de imagem para as mulheres, inclusive Doppler de carótida. Tá? A gente tem ultrassom lá. A gente tem ultrassom. Nós temos ultrassom para seguir o endométrio, até para ver num primeiro momento. Para depois escolhermos se vamos fazer reposição hormonal sim ou não, e com o quê?
e com o quê, né? A única facilidade que a gente tem é como a gente tem o implante que é repassado para os nossos pacientes com desconto pela HealthTech e a gente não cobra o trabalho médico, fica um preço bem razoável dela. Dependendo do tipo de reposição hormonal que você vai fazer, se você fizer o tempo de 6 meses, sai mais barato o que gastam com o nosso implante do que gastaria, Nos 6 meses. por exemplo, com Sandrenagel e Ultrogestan. Às vezes sai mais barato. Se eu for usar um estradiol com progesterona, vai sair mais barato. Então, assim, a gente não sai pondo gestrinona em todo mundo. Gestrinona é uma opção de progestágeno para quem tem indicação formal de reposição hormonal. Ou melhor, para quem não tem contraindicação formal de reposição hormonal. Então, não é diferente do que sempre se fez, né? Como é que a gente seguia em termos de valores séricos de estradiol? A gente tenta usar toda a experiência que tem de décadas com transdérmico e tenta não deixar as nossas pacientes ficarem com valores muito maiores do que esse com o implante. A gente faz a mesma coisa com testosterona, né? A gente está misturando valores sanguíneos com efeitos colaterais, por exemplo. Para o mesmo valor de testosterona sérica, eu vou falar qualquer número, 120, subiu muito a testosterona, por via transdérmica, dá muito mais efeito colateral do que 120 via implante. Tem algumas coisas que a gente está planejando. Então, assim, mas a gente nunca deixa esses hormônios ficarem muito altos. E se tem uma paciente que absorve muito e fica muito alto, na outra vez a gente reduz a dose, né? Nós tivemos que pedir para a HealthTech fazer uma dose especial para nós de testosterona mais baixa do que eles já tinham no mercado, porque a gente queria nossas pacientes com um nível menor e vimos que com isso elas ficavam muito bem. Então, gestrinona, ela entra dentro de uma gama de outras coisas, né? E a gente gosta muito. É muito bom poder usar em algumas pacientes. Desse jeito que a gente tentou falar para vocês nessa 1 hora. Eu falei para Loreta, se não tiver assunto, não vamos ficar repetitivos e não precisamos ficar 1 hora, né? Ficamos. Mas deu 1 hora. Acho que a gente precisa se despedir deles, Loreta, senão vai acabar o tempo do Instagram aqui. Não, eu vou convidar quem quiser participar, sugerir outra live, avisa, a gente faz. Quem tiver dúvida, o nosso Instagram é aberto, né? A gente atende muito médico, a gente faz muita, eu vou falar assim, aconselhamento. E eu queria agradecer a tudo, eu agradeço sempre o professor Vilmar, porque eu fui com uma ideia há muitos anos de estudar os implantes e ninguém nunca abriu uma porta para mim. A primeira pessoa que abriu uma porta foi o professor Vilmar e a gente começou a trabalhar junto. E nesses anos eu aprendi muito, muito. Sim, meu know-how nesse sentido foi maravilhoso. Então eu só tenho a agradecer ao senhor, professor. E eu você, porque a nossa troca é extremamente benéfica, né? Você me empurra quando precisa, eu te seguro quando precisa. Ai, todo mundo me segura. E vice-versa, né? E a gente... Estamos até esquecendo de falar. A gente faz um curso de implantes, para médico, é claro, né? Com um número limitado de vagas, porque os médicos fazem, cada um deles vai fazer um implante em um paciente. Então, nosso próximo vai ser no dia 18 de março, está praticamente cheio já. E depois, 1º de junho, vai ter outro também. Quem quiser, liga para a BWS e vai se inscrevendo. Tá bom? A gente gosta muito de falar do que a gente acredita e gosta, né? Estão falando, façam outras lives, façam outras, o quê? A gente vai fazer oportunamente, tá? Um abraço para todos. Um beijo. Tchau, professor. Até amanhã. Até amanhã.